Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Em tempos de polarização política, são muitos os lugares onde o pessoal da direita e da esquerda possam discutir e às vezes até sair no tapa. E o maior palco que eu consigo pensar sobre esse tipo de conflito político são as universidades. Sim, mais do que brigar em redes sociais ou em jogos universitários, os estudantes, principalmente durante a ditadura militar, brigavam muito por política. E nisso, acabamos tendo o grande evento que foi a Batalha da Maria Antônia, rua em São Paulo, onde ficavam tanto o campus da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em sua grande maioria de esquerda, e a Universidade Mackenzie, que, por mais que tenha vários grupos de direita e de esquerda lá dentro, ali na ditadura, essa batalha foi chefiada pela galera de direita. O quê? Você não conhece essa batalha? Ou até conhece e não sabe os detalhes? Fica aí que eu já te conto. Mas antes, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo para a batalha. Como diria o jornalista Zuenir Ventura, o ano de 1968 foi o ano. Naquele momento, o Brasil já estava no seu 4º ano de regime militar, e nem era mais o Castelo Branco, e sim o general Arthur da Costa e Silva, simbolizado muito pela sua crença numa linha dura e de que os militares deveriam ter tolerância zero para limpar o Brasil de comunistas e outros subversivos e garantir a ordem frente àquele contexto de Guerra Fria. Mais do que isso, em 68, muitos militantes civis acreditavam que precisava se tomar ações para tirar os militares do poder, já que aquelas eleições que muitos acreditavam na época do golpe de 64 nunca vieram e os militares continuavam na presidência da República pelo 2º presidente consecutivo. Não só de direita ou de esquerda eram esses militantes. Muitas pessoas queriam a volta da democracia no Brasil e muitos eram perseguidos pela ditadura. Afinal de contas, por mais que você tenha o argumento de caçar comunista, todo mundo que fosse contra a ditadura incomodava. Porém, a década de 60, sem dúvida nenhuma, assistiu muito mais à esquerda fazer movimentações contra esse regime, principalmente porque esses grupos existiam antes do golpe de 64. Vários grupos informais e ilegais pela Lei de Segurança Nacional da ditadura se reuniam e estavam muitos deles ligados à ação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, assim como grupos de guerrilha armada ou guerrilha intelectual para fazer frente à ditadura. E é nessa efervescência política que nós vamos assistir muitos grupos de estudantes, principalmente secundaristas e universitários, reunindo-se para fazer uma mobilização contra essa ditadura. Vamos ter principalmente alguns grupos como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, as várias uniões estaduais dos estudantes, as frentes estudantis que ficavam espalhadas pelo Brasil inteiro e sempre uma militância bastante jovem e de cunho socialista ou simplesmente antiditadura, embora, claro, a grande maioria fosse de fato de esquerda. Isso não era um fenômeno apenas brasileiro. No mundo inteiro estávamos assistindo várias posições jovens que estavam se associando a contraculturas, ou seja, culturas que não obedeciam à hegemonia dos seus próprios países e sociedades e tentavam ressignificar o que era ser humano nos seus lugares. Isso tudo ligado, por exemplo, à geração beat, hippie, assim como vários grupos que estão ali lutando contra guerras, como a Guerra do Vietnã, estão ali tentando pressionar por uma sociedade mais justa, mais feminista, mais que atendesse a minorias como gays, negros, etc. No caso do Brasil, essa efervescência política também se manifestava no teatro, na música, com a Tropicália, assim como vários poetas e escritores modernistas que também colocavam com a política dentro da sua arte. E isso fica muito claro quando, ali em 68, no começo do ano, nós vamos ter uma grande militância, principalmente no Rio de Janeiro, que vai simbolizar gigantescamente essa luta com a passeata dos 100 mil, onde estudantes, artistas e uma quantidade imensa de habitantes do Rio de Janeiro vão protestar na região do centro contra a ditadura. E tudo isso acontecendo por causa que tudo começou com um protesto contra os preços abusivos do restaurante universitário
da atual UFRJ e que a polícia chegou com truculência e matou o estudante Edson Luiz. Isso mobiliza as lideranças civis a fazerem um velório público que se torna a Passeata dos 100 mil, uma das maiores da história do Brasil, e mostra como a sociedade civil não aguenta os militares. Esses tipos de passeatas, manifestações, protestos têm que ser explicados, assim como o contexto mundial, porque é esse o pano para manga que a gente vai ter ali em outubro de 68 em São Paulo, na Batalha da Maria Antônia. Principalmente porque a USP ficava do lado da Mackenzie. No caso, o campus de humanas, o campus mais militante em relação aos outros campos, inclusive. E também temos que colocar já de vez que a USP, por mais que se entende-se como um lugar de esquerda nesse contexto, também vai ter muitos militantes de direita. Os fundadores do Comando de Caça aos Comunistas, inclusive, ali colocados nas figuras tanto do João Marcos Flacker, que era estudante de direito da USP, e do chamado Raul Careca, que era um policial também estudante da USP em direito, estavam justamente ali envoltos em toda essa militância. Então não é uma coisa uníssona, consensual. Do mesmo jeito que, nas palavras do próprio José Dirceu, que era presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e que militava principalmente ali na área de filosofia da USP, na Mackenzie, dos 5 departamentos acadêmicos, diretórios acadêmicos, 4 eram de esquerda. Principalmente a galera da arquitetura, assim como alguns nomes do direito. Então isso tem que ser falado para não dar a ideia que é uma luta entre direita e esquerda entre duas universidades uníssonas, o que é mentira. O ponto é que nesse cenário repleto de manifestações, opressão da ditadura e a tensão máxima desses estudantes para as militâncias que eles iriam fazer, nós vamos ter o caldo simbolizado pela necessidade dos estudantes contra a ditadura se mobilizarem para o 30º Congresso da UNE, que seria na cidade de Ibiúna, e que eles estavam levantando fundos para levar a maior quantidade possível de estudantes. O José Dirceu, que estava ali com a União Estadual dos Estudantes, mobilizava muito o pessoal da Faculdade de Ciências e Letras da USP para tentar fazer pedágios, campanhas de arrecadação, assim como outras várias lideranças, muitas inclusive que estavam no Rio de Janeiro na Passeata dos 100 mil, como o Luiz Cravassos, que é uma grande liderança naquele contexto. Assim, quando os estudantes começam a fazer essa campanha de arrecadação, uma das estratégias é realmente fazer um pedágio ali no prédio da USP, cravando a Rua da Maria Antônia, fazendo assim com que estudantes, inclusive da Mackenzie, teriam que passar por esse pedágio, assim dando dinheiro para a Uni. E esse tipo de pedágio não é uma coisa realmente obrigatória. Você cria um monte de empecilhos, obstáculos para os transeuntes passarem, mas não é uma coisa obrigatória, é uma questão pressionada. Mas isso bastou para alguns estudantes da Mackenzie, naquele início de outubro de 68, se sentirem pressionados, irritados e começaram a discutir com os estudantes da USP que faziam esse pedágio. E não são apenas estudantes da USP. Muitos estudantes secundaristas de colégios particulares e públicos de São Paulo também participavam desse tipo de união estudantil contra a ditadura. O ponto é que no dia 2 de outubro de 68, alguns professores e estudantes da Mackenzie começaram a bater de frente com os estudantes da USP sobre esse pedágio e, entre discussões, começaram a atirar pedras uns nos outros, principalmente a Mackenzie, iniciando essa questão, atacando pedras nos estudantes da USP, justamente para chamar atenção sobre o absurdo na visão deles que era aquele pedágio. Isso ocasionou em resposta dos estudantes da USP, que começaram uma campanha de defender o espaço deles, e conforme mais estudantes da Mackenzie chegavam para protestar e jogar pedras, tijolos, e começarem inclusive a aumentar o armamento ali e jogarem inclusive ácido sulfúrico, coquetéis molotov e outras questões para ferir realmente os estudantes, aquela campanha do dia 2 de outubro virou, na visão dos estudantes da USP, uma questão de defender o prédio da USP, defender a própria militância estudantil. Nós vamos ter inclusive o próprio José Dirceu sendo a principal liderança ali e chamando a atenção dos estudantes da USP para aquela batalha campal que estava se armando, que estava correndo hora a hora. E o grande símbolo disso foi quando começaram a ter realmente batalhas de socos, gravetos, mais pedradas ali na região da Maria Antônia, bem que céu aberto, a região central de São Paulo, já que a Maria Antônia fica no bairro ali de Higienópolis, perto da Consolação, Centro Novo ali em São Paulo. Nesse contexto, a polícia não é chamada de supetão e os estudantes ficam ali se pressionando, se atacando, se ferindo, muitos deles saindo bem machucados. E a principal
principal liderança que a gente vai ter ali da Mackenzie é, de fato, o Comando de Caça aos Comunistas, reunindo vários estudantes da Mackenzie, assim como a Frente Anticomunista e o movimento anticomunista que ali aconteciam, principalmente de base religiosa e muitos deles de base anticomunista, como o próprio nome diz. Mas é interessantíssimo que essa batalha campal acontece e a polícia opta por uma estratégia de não intervir. Não sabemos se eles foram chamados ou receberam ligações, mas o ponto é que ela não aparece no dia 2 de outubro. E aí, essa batalha campal continua e os estudantes da USP e da Mackenzie fazem dos seus campos, literalmente, lugares de guerra, quartéis generais, um contra o outro. E isso é muito chocante porque temos manifestações também de professores ali participando dos eventos, as lideranças anticomunistas e socialistas contra a ditadura, e mais do que isso, nós vamos ter uma questão da Mackenzie se posicionar num lugar mais alto em relevo em relação ao prédio da USP ali. Dessa maneira, fica muito fácil, via estilingadas, arremessos de coquetéis Molotov, entre outras coisas, atingir a USP. Tanto que se começa um princípio de incêndio já no dia 2, na noite do dia 2, onde algumas áreas já são queimadas e desabam. E o marco crucial vai acontecer no dia 3, quando o estudante secundarista José Carlos Guimarães, que tinha 20 anos e estudava na Escola Estadual Marina Simples, ali na Consolação, é alvejado com um tiro na cabeça, na tarde daquele dia 3 de outubro. A partir do momento que o José morre, os estudantes da USP começam a tratar aquela batalha como uma coisa central para a vida universitária deles e começam a atingir com muito mais força os estudantes da Mackenzie. E não só. O José Dirceu, que conta isso na autobiografia dele, pega a camisa ensanguentada do José e que já está lá sendo levado para o hospital, mas ele vai morrer no percurso, já que ele foi atingido na cabeça e não se sabe até hoje quem disparou o tiro, e começa a conclamar as pessoas para fazerem uma revolta contra a própria ditadura, fazendo com que milhares de estudantes, além de atacar tanto a Mackenzie quanto os arredores, também vão para a região central e começam a atacar ali na região da São João Coipiranga, fazendo assim uma queima de carros do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que cuidava das prisões políticas da ditadura, e essa movimentação vira uma coisa gigantesca. A guarda municipal só é chamada quando a reitora, a Esther Ferraz, a primeira mulher a ter um grande cargo educacional no Brasil até aquele momento, está com medo do patrimônio público da Mackenzie ser atacada pelos estudantes da USP. Então, a guarda municipal é chamada e dezenas de policiais começam a atacar os estudantes e, dessa maneira, a confusão acaba até a noite de 3 de outubro de 1968. Essa batalha gerou dezenas de feridos, muita gente vai sair com queimaduras de terceiro grau pelo ácido sulfúrico e pelos incêndios. O próprio campus da USP vai ser muito atacado, bem queimado, depredado. Os diretórios e centros acadêmicos de cursos como serviço social, filosofia, entre outros, são destruídos. É uma coisa muito atacante, tanto pela polícia quanto por membros do Comando de Caça aos Comunistas. Lembrando que, inclusive, muitos estudantes que eram, inclusive, policiais participavam do Comando de Caça aos Comunistas para justamente atacar ali e serem ponta de lança contra esses estudantes anti-ditadura. E esse evento foi tão traumático que foi pedido pelo governo do estado para que a USP fosse transferida ali, a sede das Humanas da Maria Antônia, para o novo campus que estava sendo construído, que ficaria ali na cidade universitária, que é até hoje. Então esse foi o motivo. Lembrando que a USP existia ali desde 1949, enquanto o campus da Mackenzie existe desde 1870. Além disso, muitos estudantes que eram lideranças, como o próprio José Dirceu, o Luiz Cravassos, serão pessoas que serão presas alguns dias depois, no dia 12 de outubro, no Congresso de Ibiúna, porque muitos deles foram, inclusive, fichados na Batalha da Maria Antônia pela Lei de Segurança Nacional, e isso gerou mais argumento para a prisão deles ali no Congresso da Uni. Assim como muitos outros que atacaram, já que eram centenas, milhares de estudantes brigando, nós não vamos ter uma campanha direta de prisão e tudo mais. Até porque era mais interessante para o exército, pelo aparato de inteligência deles, prenderem cada vez mais as lideranças. Mas esses peixes pequenos foram detidos em grande parte, embora nós não tenhamos números, e muitos deles fugiram, não sendo atendidos em hospitais, mas sim em clínicas particulares
horas ou mesmo em casa para a polícia não poder ir lá pegar eles. Então tem toda uma dinâmica da polícia não conseguir fazer uma grande prisão nessa época, mas vai logo mais prender lá nos congressos da UNE e depois em outros meses, em outros anos, sempre utilizando esse argumento da Batalha da Maria Antônia como um argumento de inquisição contra eles. No fim das contas, a Batalha da Maria Antônia é um marco gigantesco sobre a militância estudantil, as brigas civis que nós vamos ter dentro do contexto da ditadura militar, lembrando que não são apenas os militares que atacam e oprimem, mas também todo um cenário de polarização política entre pessoas de esquerda e pessoas de direita, e mais do que isso, mostra muito bem como grandes eventos, grande magnitude acontecem num contexto autoritário e a gente acaba saindo na mão por política. Então é um cenário de opressão gigantesca na ditadura, uma ditadura que ainda apresentaria os seus piores anos durante o terceiro presidente, o governo Médici, e que demoraria muito para acabar. Estamos em 68, a ditadura só acabou em 85 e no fim daquele ano a ditadura, justamente para frear essas passeatas e movimentos, vai baixar o Ato Institucional número 5, o AI-5, que dura de 68 a 79 e é a demonstração legal que a ditadura tiraria todas as liberdades que fossem necessárias do povo se isso ajudasse eles a manterem seu poder e manter a segurança nacional. E é isso, galera. Gostaram de saber mais sobre a Batalha da Maria Antônia? Se você já conhecia, quer deixar alguma curiosidade que eu não falei, quer dar sugestões de outros vídeos, coloque aí nos comentários. Agora eu aguardo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!